Sempre começamos falando de coisa boa, né? Falando de coisa boa, coisa positiva. E quem tá lá em cima da gangorra dos técnicos nesses últimos jogos é Pedro Caixinha, ele que tem um dos melhores nomes, mas é sobrenome. Não vai lá encher o saco do Pedro Caixinha, é o sobrenome dele. E ele é fera! Últimos 20 jogos, somente 3 derrotas. Fora aquele dado que eu citei, são 3 vitórias seguidas. E ali, cara, são 13 gols e um só tomado, sendo que dentro desses jogos, né, beleza, pegou Goiás, pegou Taquari, mas pegou Flamengo, meteu um 4-0 no Flamengo ali, que pegou muita gente de surpresa. Pedro Caixinha tá ali se estabelecendo, o Bragantino que costuma deixar bastante tempo os técnicos, a gente imagina que se não vier a proposta da Arábia pro Pedro Caixinha, né, ele vai continuar aí até o final do ano, até o ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. Tá na gangorra lá em cima e num time que também que não tem essa pressão, essa ânsia de mudar de técnico. Então, tá tudo tranquilo na vida do Pedro Caixinha aqui, tá relax, né, Belatini? Tá bem, tá bem. O Bragantino com sétima posição neste momento, com 20 pontos, então tá 10 pontos ali do líder Botafogo. É um time, como eu falei, é um futebol que é bom de ver, né? É uma equipe bem interessante. O trabalho do Caixinha é mais um bom trabalho. A gente sabe que tem muita coisa ruim também, não é? Teve aquela onda ali depois do Jorge Jesus, do Abel, todo mundo querendo pegar um português e pegaram alguns treinadores que não deram certo, não funcionaram, chegaram aqui sem entender muita coisa. O Pedro Caixinha teve um período de adaptação, foi percebendo as coisas e é bom até usar o perceber, porque em português tem o sentido de entender, né? De fato, ele foi entendendo bem o futebol brasileiro e hoje está fazendo um bom trabalho. Eu acho que está em todo o mérito do Pedro Caixinha. A gente tem essa dificuldade, né? A gente não consegue estipular muito bem a pauta do programa com antecedência. O cara pode estar bem até a quinta-feira e jogou na quinta, se deu mal, ou então falou alguma besteira, rolou alguma coisa. Vai ter os nossos alvos aí, mas a gente já pode dar o spoiler. O Zago era um cara que estava previsto para estar lá embaixo na nossa gangorra e não dá tempo, né? Morremos com o zap na mão, porque não dura, né? Não dá certo. Não tem como, até porque o Zag também fez questão e foi meio kamikaze, né, na situação, né? A gente já sabia que ia ser difícil ele ficar, ele já meteu o kamikaze mesmo, já foi lá metendo louco pra cima de todo mundo e acabou sendo demitido. Tem também, a gente pode falar do São Paulo, estava crescendo numa crescente, né? Podia vir crescendo nessa gangorra, tomou 4-0 do Bragantino, esquece tudo, vamos ver de novo o que a gente faz. E um cara que está crescendo na gangorra e muito bem é a nossa gangorra do meio nesse momento, que é ele, Mano Menezes. A gente trouxe o Mano Menezes na gangorra lá embaixo, tinha perdido o Grenal, estavam falando de demissão, aí demitiram o diretor esportivo, mas ficou o Mano Menezes, aquela loucura. Muita gente falando que ele já ia sair para ir para o Corinthians, que o Corinthians era para esperar ele ser demitido para trazer ele, ao invés do Luxemburgo. Um burburinho todo, e aí o que acontece? 9 jogos invictos, desde que perdeu o Grenal, não perdeu, sendo que foram 7 vitórias, são 4 vitórias seguidas nos últimos jogos. Mano Menezes, que estava para ser demitido, agora tá voando, né? A gente botou ele no meio da gangorra, né? Porque ele estava lá embaixo, está crescendo e pode ser que, se continuar nessa sequência absurda, já esteja lá em cima. É assim que funcionam as gangorras, a gangorra dos técnicos no Brasil, né, Belatini? A vida de treinador é uma vida ingrata, né? Não é só no Brasil, não. Acho que em muitos lugares ali, mas você tem essa de fato. A gente tem que ponderar também um pouquinho da sequência do mano. Ele vinha numa sequência complicada, com jogos difíceis. Depois disso, ele teve uma vitória contra o Metropolitanos, né? Pela Copa Libertadores. Vitória contra o Bahia. Aí ele empata com. Aliás, ele vence o América Mineiro e perde depois nos pênaltis. Empata com o Santos, olha a sequência: Santos, empata com o Nacional, vence o Vasco, tem um empate ganha do Coritiba e ganha do América, além da vitória contra o Independente Medellín. Mas você tem aí Coritiba, América, Vasco e Santos. É uma sequência de sonhos, né? Atualmente no futebol brasileiro, você pegar essa sequência aqui, ela é positiva quando você tem um time minimamente organizado. A tendência é que você vença. Ele empatou ainda contra a equipe do Santos, jogando na Vila Belmiro. Então tá bem, mano, né? Ele dá aquela recuperada, não foi mandado embora. Esperavam que ele fosse mandado embora, não foi mandado embora, mas agora deu uma estabilizada. Porque, falou, a balança aqui é um passinho para cá e um passinho para lá. Nesse final de semana, não ganhou do Cruzeiro, já pode colocar aí embaixo. Por aí. Realmente teve uma sequência boa,
Mas para quem vinha tão turbulento, né? Podia que ser isso aqui. Até a sequência boa às vezes não dá certo, né? Mas aí o Mano conseguiu mandar bem, se estabilizar. É isso aí, Mano Menezes. Vamos ver como é que vai até o final do campeonato. É um outro treinador que já está há um tempo, né, no comando e difícil de ver, né, no Brasil, até quase caiu. Mas legal, legal. O Mano Menezes está subindo. Se continuar assim, a gente vai ter que começar a colocar ele mais para cima também. Agora, quem não tá muito bem, quem tá ali muito instável, às vezes vai bem, às vezes vai mal, às vezes vai muito mal, é ele, Wagner Mancini, está na parte de baixo da gangorra. Wagner Mancini que ganhou sim agora na Sul-Americana, né? Conseguiu classificar o América Mineiro em segundo colocado, mas está amargando a vice-lanterna do Brasileirão. Não consegue engatar uma boa sequência de jogos tem um tempo, tem muitas derrotas nesses últimos jogos, né? E é complicado, né? Acho que o Wagner Mancini é um cara que tem uma certa identificação com o América Mineiro, né? Não é o primeiro trabalho dele, ele costuma ficar até bastante tempo. Só saiu da última vez, né, para ir treinar o Corinthians, depois acabou voltando. Acho que ele tem até uma certa moral extra com a diretoria, talvez, do que teria outro técnico no lugar dele, né? Acho que eles até já bancaram o Mancini mais tempo, mas tem um clássico aí contra o Atlético Mineiro que vai ser bem complicado, e clássico é clássico. Quanto treinador a gente já não viu cair depois de um clássico, né, Belatini? Sim, sim, tem aquela questão de rivalidade, né? Com o Atlético, foi a decisão do Campeonato Mineiro nessa temporada. Você falou de ter um certo crédito aqui, pô, lembrar que o Mancini saiu para ir para o Grêmio, né? E aí depois ele volta, depois e pega na Libertadores, substituindo lá o Marquinhos Santos naquela ocasião. Então, né, tem muita moral. O América é até engraçado, tá indo mal, mas se mandar embora o Mancini, vai atrás de quem? Do Mancini, né? Esse tem sido o pensamento do América Mineiro ultimamente. O América que está nessa 19ª colocação, venceu, como você disse, no meio de semana, mas a equipe do Peñarol perdeu 100 jogos que fez na Sul-Americana. Perdeu todos os jogos que fez, né? Saiu com 0 ponto nessa fase da Copa Sul-Americana, e agora o América vai encarar o Colo-Colo nesse playoffs das oitavas de final. Já passando também, aproveitando, falei do Corinthians, que tem o Universitário, o Botafogo pega o Patronato, tá? São os times brasileiros que vão disputar esse playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O América, então, contra o Colo-Colo, primeiro jogo acontecendo no Chile, segundo jogo lá em Belo Horizonte.